Amigos queridos, um bom dia a todos. Que esta manhã seja florida em nossos pensamentos, recheadas de esperança e mandada de confiança. Hoje iniciamos um capítulo tão sublime como todos os outros, mas que é um convite tão profundo às nossas verdadeiras construções. Nós iniciamos o capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e que sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhes perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a excitação, de que se aproveitam os adversários que têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, que não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e o meio de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num, como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera é verdadeira, e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência, que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga superior com a violência a força que lhe fortalece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário,
denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos se veem em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Amado Jesus, querido Mestre, nesta manhã sublime, rogamos ao seu generoso coração que nos assista, que alimente os nossos pensamentos de esperança, para que possamos caminhar em direção à fé, que é a nossa mãe, que é o que acoberta os nossos pensamentos, na confiança do amor que o Senhor tem para com todos nós. Auxilia-nos, Jesus, para que tenhamos força, coragem, para vencer os obstáculos de cada dia. Amparai os nossos familiares, aqueles mais necessitados, que eles recebam as nossas melhores vibrações. Jesus, fortaleça os oprimidos, os aflitos, aqueles que ainda não despertaram para a sua verdadeira vontade de amar, de servir. E com este propósito que iniciamos esta manhã, que tenhamos todos um sábado de luz, de reflexo de grandes reflexões, e que a doce e inefável paz do seu amor, Senhor, nos fortaleça hoje e sempre. Queridos amigos, iniciamos esse capítulo num convite do poder da fé. Quando Mateus nos narra essa proposta que foi trazida, Senhor, tem piedade, meu filho que é lunático, sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água, nos mostra as questões dos processos obsessivos. Todos nós precisamos olhar para trás, lembrando-lhes que nós temos uma história e não muito feliz pelos desacertos do nosso orgulho, da nossa vaidade. Quantos ferimos com nossas palavras, por isso, a sintonia com estes espíritos. Mas é preciso compreender que a fé é aquilo que move a nossa vontade, é aquilo que transporta o nosso desejo na confiança que temos em Deus. E aqui, quando Mateus nos narra que o pai aflito leva o seu filho aos discípulos e eles não conseguiram curar, porque ainda eles não tinham esta compreensão da estrutura da fé. Eram aprendizes desta verdade. E Jesus até deixa para nós uma frase aqui que nós precisamos refletir hoje na nossa vida. Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Perguntou os discípulos. Porque se Jesus ao tocar, ele liberta aqueles espíritos, os discípulos ficaram indignados. Por que nós não conseguimos? E Jesus então nos traz essa resposta: por causa da vossa incredulidade. Nossa fé, meus irmãos, ainda é muito restrita. É muito ainda ligado aos nossos interesses pessoais. Nós ainda estamos distante da confiança em Deus, dessa fé que estrutura o meu pensamento na confiança de que eu sou capaz de fazer o melhor. Então, a confiança que nós precisamos adquirir
vem de nossas experiências. Quando nós somos capazes de compreender que as nossas lutas, e muitas vezes travadas por nossa ignorância ou por nossos desejos, ainda estão distantes daquela fé que estrutura não só o meu pensamento, mas a minha vontade. E a fé aqui, ela está dizendo, é uma fé no sentido moral, no sentido que nós devemos procurar compreender as leis que regem a nossa vida e o comando divino que nos sustenta. E esse capítulo, ele vai nos falar que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos remover. Mas nós também vimos aqui, quando ele fala, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Por que que nós criamos essas dificuldades e essa resistência? Pela falta do conhecimento, da credibilidade em tudo aquilo que Jesus nos disse. E nós, muitas vezes, precisamos entender que nós nos prendemos aos homens. E aí nós temos uma frase que sempre nos chama a atenção de Emmanuel, quando ele diz assim: não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Isso aqui é para nós pensarmos que Jesus é um plano de amor, que tudo que Jesus nos ensina é o caminho que nós devemos aprender, é a lição de cada dia. Nas bodas de Caná, quando Jesus é questionado, é convidado por sua mãe a transformar a água em vinho, ali é uma demonstração de fé, de confiança que Maria depositou naquele filho amado. Mas ela deixou uma recomendação não para aqueles servidores que ali se encontravam, mas para todos nós. Faça o que ele manda. O dia que nós entendermos isto, nós estaremos criando dentro de nós uma fé robusta. A fé robusta é a fé que nos sustenta, que alimenta de novas energias, de confiança. A fé robusta, ela remove qualquer obstáculo, porque eu passo a ter confiança, certeza da presença divina. Porque muitas vezes nós ainda não temos a confiança em Deus. Então, os males que nos atormentam todos os dias em nossa vida só podem ser extirpados se nós fizermos o que Jesus manda. Entre tantos ensinamentos, perdoai os vossos inimigos. Enquanto eu não amar, olhando o outro como meu irmão, como meu próximo, eu estou sujeita aos processos de obsessão, às influenciações espirituais, à cólera, aos vícios de toda a sorte. Então, é preciso que nós venhamos a reconhecer que todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias obras, nossas atitudes. Muitas vezes ainda com ingratidão, muitas vezes ainda com palavrões, e todas as vezes que nós alinharmos o nosso pensamento em Jesus, no seu Evangelho, nós ganharemos o auxílio de Deus. Nós estaremos transformando esse mundo íntimo num mundo de luz, de esperança. Por isso precisamos conhecer a nós mesmos. Por isso precisamos analisar essa questão que está dentro de nós. E muitas vezes ainda não entendemos que essa fé robusta é a fé
que estrutura em cima de um conhecimento lúcido, lógico. Então, nós precisamos também tomar cuidado para que a gente tenha uma fé sincera. E essa fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, porque nós sabemos que tudo acontece de acordo com a vontade divina. Não adianta desesperarmos. E não adianta querer rogar para que aconteça a nosso tempo. O mal pode ser muitas vezes um bem que vai nos despertar. Então, dentro da fé, é preciso também estruturar a paciência. E a paciência é aquilo que nos ensina a esperar com calma, com resignação, na confiança de que nós todos estamos amparados. Quando nós temos uma fé que vacila, é uma fé que é estimulada apenas pelos meus interesses. Então, por isso que o poder da fé se transporta, se demonstra de um modo direto e especial. Nós todos temos dentro de nós uma carga de fluidos que é recebida da vontade, que é um agente universal. E aí nós vamos ver que é esse fluido que junta conosco, que estabelece nós vínculos mais expressivos com a força da vontade que vai nos levar para o bem. E quando nós estamos no caminho do bem, nós estamos operando dentro de nós tantas mudanças. Nós hoje falamos em tantas curas, mas não lembramos que a própria cura está em nós mesmos. A própria cura está no esforço que faço para mudar essas situações que ainda estão tão arraigadas no meu pensamento, no meu perispírito. Todas as vezes que eu me proponho a remover esses entulhos mentais provocadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo meu egoísmo, eu vou me curar, eu vou libertar. E aí nós voltamos na primeira frase que Mateus nos trouxe de Jesus, por causa da vossa incredulidade. É por isso que nós não conseguimos retirar de dentro de nós, não essa palavra demônio, mas tudo aquilo que nos causa tanta dor. Tenhamos fé, meus amigos, mas a fé ela vem de um conhecimento sólido, reflexivo, que me abastece, que me leva a compreender que a esperança não é esperar, mas é uma esperança que eu possa fazer por onde, trabalhando. Esperançar é acreditar, é confiar. E se nós tivermos confiança, nós auxiliaremos muito mais do que até hoje temos auxiliado. Tenhamos confiança e acreditando que o outro também é capaz, a partir do nosso esforço. Mas não queiramos confundir o nosso esforço com o amor de Jesus. Antes de confiar no cristão, confiemos em Deus. Confiemos em Jesus, pois ele veio para nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Deus nos abençoe e que nesta hora sublime do Evangelho possamos receber o paz. Esse paz que nos sustenta, que modifica a nossa forma de pensar. Que os amigos espirituais nos envolvam com seu amor, fluidificando as nossas águas, que são elementos que saem do fluido universal, da natureza viva, para nos fortalecer.
e a doce paz do Mestre Jesus alcance todos os corações que ora imantados pelo circuito de luz, de amor que o Evangelho promana, estejamos fortalecidos na fé e na confiança. Assim, Jesus, deixamos depositado no coração de todos os nossos irmãos as vibrações amigas dos benfeitores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se agasalhados por Jesus. Que assim seja.